Olá, tudo bem? Muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o capítulo 7, Supere os Obstáculos. É sobre isso que nós vamos bater um papo nesse vídeo, né? Esse é o nosso encontro de hoje. E eu vou dividir ele em duas partes, porque ficou, acho que bem grande, né? Então, para não sobrecarregar aí, fazer vocês conseguirem assistir início, meio e fim do processo, né? Vamos assistir a parte 1 agora, né? E aí peço a colaboração de vocês, né? Preste bastante atenção, tenta refletir sobre, né, o que vocês estão ouvindo e como é a sua vida, quais são os seus comportamentos, para você conseguir entender e transformar, né, a sua vida e prosperar mais financeiramente, tá bom? Vamos lá, primeira parte do capítulo 7 do Robert Kiyosaki. Capítulo 7 do livro Pai Rico, Pai Pobre, Supere os Obstáculos. Vamos ver o que o Robert traz aí para nós, né? Bom, primeiro já vai colocar 5 obstáculos que nós enfrentamos, né, no decorrer da nossa vida financeira, que realmente se a gente não conseguir ultrapassar esses obstáculos, a gente acaba parando, não digo parando no tempo, mas parando naquela condição e não avançamos, né, na formação da nossa coluna de ativos. Então vamos lá, ver o que ele traz para nós. O primeiro, né, obstáculo é o medo. O que o Robert traz aí, né? Na verdade, vamos fazer um parênteses primeiro. No mercado, muitos autores falam que nós temos 4 medos principais, né? Isso vai funcionar não só para o mercado financeiro, mas dos negócios em geral também, né? Medo de perder dinheiro. Então, pô, eu vou começar um negócio, vou pôr dinheiro lá, mas aí, se eu perder esse dinheiro, se não der certo? Ah, é um dinheiro que eu ralei para conquistar. E aí, se eu perder essa grana, eu vou ter que começar do zero de novo. Então, dá medo, né? Então, esse é um problema que as pessoas acabam não conseguindo ir para cima, entrar no jogo, né? Como nós falamos nos capítulos anteriores. A pessoa não entra no jogo porque ela tem medo de perder dinheiro. O segundo medo é o medo de perder o medo de estar errado. Então a pessoa vai, mas se eu tiver errado? E se eu não tiver certo? Ó, pesquisei um pouco, tal, mas e se esse negócio não for para frente? Se não for isso, eu posso estar errado. Eu quero arriscar, mas eu posso estar errado. E aí o medo de errar trava a pessoa também. Outro medo é o medo de perder uma oportunidade. Aí é o contrário. A pessoa vê uma oportunidade e fala, meu, ou eu vou agora, ou eu não vou, eu vou agora, eu não vou. E tá todo mundo fazendo aquilo. Não, eu tenho que ir agora, senão eu vou perder o trem, eu vou perder o bonde, não posso, eu vou fazer. Ela vai lá e põe dinheiro. Porque ela estava ansiosa, com medo de perder aquela oportunidade. E aí ela perde a oportunidade. E aí ela acaba perdendo o dinheiro, né? Ela acaba perdendo o dinheiro nisso. Então, o medo de perder uma oportunidade faz a pessoa entrar de vez numa coisa de cabeça, assim, sem refletir, sem pensar, né? E ela acaba perdendo o dinheiro. E o outro é medo de deixar dinheiro na mesa, mas é mais voltado no mercado financeiro. É o medo de você, por exemplo, vamos dizer, no comércio, como que a gente pode colocar isso? Você tem a alta temporada em algumas regiões, por exemplo, praia, algumas cidades do interior que são bem visitadas no final de semana e tal. E aí você fala, poxa, eu preciso vender tudo que eu tenho agora no carnaval, que depois não vai ter mais ninguém e aí eu vou morrer com o estoque na mão, né? Então eu preciso vender tudo agora, preciso vender tudo agora. Aí você joga o preço para baixo para poder secar o estoque. Ah, beleza, joga o preço para baixo, pô, vendi pra caramba, tal, né, meu? Só que aí o calor continua de uma forma tão forte, que nas semanas seguintes a praia fica lotada, lotada, lotada. E as pessoas vêm e falam, nossa, se eu tivesse segurado o preço mais em cima, pô, poderia continuar vendendo um pouco mais caro, e aí no final do mês meu lucro seria maior. Você acaba deixando dinheiro na mesa, né? Você tinha a oportunidade de vender mais caro, só que o medo de chegar lá na frente e não ter ninguém para comprar fez com que você antecipasse. Isso acontece no mercado financeiro quando de repente você comprou uma ação, por exemplo, e a ação está subindo, subindo, assim, oh, legal, legal, comprei por R$ 3, ela já está em 5. Meu, vou vender, já ganhei quase 70, 66% aí mais ou menos, de cabeça, nem 60, 70%, já, meu, pô, tá bom pra caramba, vou vender a 5, pô, feliz, vendi. Aí de repente a ação 6, 7, 8, 9, 10, 15, você falou, ai, cara, isso é deixar dinheiro na mesa, né? Então, esse também é outro medo que tem, né, no mercado financeiro. Então, esses 4 medos, eles são tratados, né, por autores que estão falando de mercado financeiro especificamente. Eu dei alguns exemplos aqui para a gente entender a nossa rotina, um pequeno comércio, alguma coisa que a gente tem, né? E, por exemplo, até no emprego, de repente você vai fazer uma entrevista e aí você gostou do serviço, tá legal, e de repente
Só que não tem uma resposta. Você fica perdido. E era uma boa oportunidade ali. Putz, legal querer trabalhar naquela empresa. Só que eles não chamam. E uma outra empresa chamou, uma empresa menor, tal, ganha menos. Mas fala, poxa, se eu perder essa oportunidade, eu não sei se a outra vai chamar. E aí, de repente, você vai para essa empresa que está te pagando menos. E aí a outra te chama na semana seguinte. Então, essas coisas assim são complicadas. Mas, bicho, são coisas da vida. Agora, alguns medos, por exemplo, medo de perder dinheiro, medo de estar errado, né? O medo de perder oportunidade, são coisas que, se você tiver mais conhecimento daquilo, você vai diminuir bastante esse medo, né? Mas vamos lá. Isso daqui é o que o mercado trata-se no mercado financeiro. Mas aí, que eu acabei de falar, o Robert vai trazer. Como superar esses medos? Bom, o primeiro eu acabei de falar, conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem daquele segmento que você está atuando, lembra das lentes? Você vai enxergar coisas que ninguém está enxergando. Você tem umas lentes melhores. Conhecimento são as lentes que a gente tem, né? Que faz a gente enxergar possibilidades e oportunidades que ninguém está vendo. Então, quanto mais conhecimento você tiver a respeito de alguma coisa que você quer fazer, menos medo você vai ter. Porque você pesquisou bastante, você entendeu o negócio que você quer montar, você entendeu o risco que você vai ter, e aí você vai para cima. Só que com mais certeza. Claro, não existe 100% de certeza. Arriscar, se você vai tentar fazer alguma coisa, você sempre tem um risco de perder. E é natural, na vida é assim, a gente sempre tem um risco de não dar certo. Isso acontece em todos os aspectos da nossa vida. No relacionamento, a gente não sabe até onde vai o relacionamento, se vai dar certo ou não vai. Né? No trabalho, aquele emprego, se vai dar certo ou não vai. Tem uma promoção, que eu estou concorrendo naquela vaga ali para subir de cargo, não sei se vai dar certo ou não vai. Mas a gente vai tentando, porque se a gente não entrar no jogo, a gente elimina a possibilidade de ganhar, certo? Então, risco sempre terá. Quanto mais conhecimento você tem, menor vai. Não é que o risco vai ficar menor, mas você consegue controlar melhor esse risco. A ponto de você falar, pô, é muito arriscado. Isso daqui, eu estudei muito profundamente isso e o risco é muito alto. Isso eu não quero entrar. Esse daqui, pelo meu conhecimento, eu tenho menos risco aqui, então eu vou entrar aqui. Então, nessas condições assim, você vai conseguindo filtrar, através de conhecimento, daquele mercado específico, daquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, minhas finanças pessoais, as minhas receitas, minhas despesas, meu fluxo de caixa, né? Isso daí quanto mais eu conhecer as minhas contas, mais eu consigo controlar o meu dinheiro. Se eu conseguir entender para onde flui o dinheiro, eu consigo entender que algumas despesas são desnecessárias, eu posso passar sem aquilo ali. Então eu vou começando a melhorar meu fluxo de caixa. Eu estou fazendo alguns investimentos, eu vou para o mercado de ações. Então, poxa, eu vou estudar bastante o mercado de ações porque eu quero conhecer, né, minuciosamente aquilo. Ou então, claro, eu não quero conhecer, eu não quero estudar, eu quero investir, eu chamo alguém que entenda e faça para mim, um gestor, por exemplo. Né? Aí o Robert fala, né, os preguiçosos vão chamar o gestor, porque não quer estudar, não quer melhorar, e aí perde as grandes oportunidades. A grande oportunidade, ela está para quem está mais profundamente no mercado. Mas enfim, você vai a fundo. Eu vou abrir um negócio, vou abrir uma sorveteria. Eu vou pesquisar na região, né, se já tem outras sorveterias, como que funciona o mercado, se tem, qual que é a receita média, qual que é o custo, como que funciona as sorveterias, layout, estrutura, tipo de sabor. Você vai estudar, vai estudar, vai estudar, vai estudar. Pô, legal, agora eu entendo esse negócio mais ou menos. Já dá para eu começar a arriscar aqui. Então, conhecimento em tudo que você for fazer vai melhorar as lentes e fazer com que a gente tenha mais controle do risco. Né? Então, conhecimento. Segundo item que ele fala para como que a gente pode superar o medo. Então, primeiro conhecimento, o segundo é começar cedo. Aí vai pegar alguns de nós, né? Eu, por exemplo, já não tenho mais chance de começar com 20, eu já estou com 46. Cara, eu já aplico essas coisas há muito tempo. Né? Eu li o Robert Kiyosaki, esse livro, quando eu tinha 18 anos, a primeira vez. E eu venho trabalhando essas coisas em mim. Já tive momentos que eu trabalhei mais, já tive momentos que eu trabalhei menos. Né? E recentemente, como eu disse para vocês bem no comecinho dos nossos encontros, eu tenho me dedicado muito a estudar e eu trago isso mais para minha vida, né? Então, cada vez mais eu tô nessa daí. Então, eu não posso dizer que eu comecei tarde, porque eu não comecei agora. Já faz anos que eu faço isso. Agora, estudar com afinco, né, frequentar a universidade, comecei faz um razoável tempo para cá. Entrei na universidade em 2011. Se não me engano, me formei em economia lá e venho nessa trajetória para cá, né? Então, começar cedo é importante. Por quê?
Ele vai brincar com a questão dos juros compostos, né? Óbvio, né? Ele brinca que ele fala que Nova York foi fundada mais ou menos em 1624, fez uma pesquisada rápida, 1624. Ele fala que a ilha de Nova York, de Manhattan, ali, Nova York, toda ali, né? Foi comprada por $24 na época. Traga para dinheiro de hoje, né? $24, beleza. 24, não, minto, $24 na época. Se esse dinheiro fosse aplicado em 1624 e trago até hoje, né? Isso daria um valor mais ou menos de 28 trilhões de dólares. Ou seja, ele fala que daria para comprar Nova York de novo e ainda comprar um pedaço de Los Angeles. Ou seja, olha que legal. Muito baratinho lá, $24. Só que o poder dos juros compostos, juros sobre juros, juros sobre juros, ele transforma o dinheiro de uma forma tão impactante assim, né? Eu já falei para vocês da curva, né? Começa assim, daqui a pouco faz assim, a curva sobe que não para mais, né? Então, os juros compostos a gente vai ver quando a gente estiver no módulo de matemática lá na frente, a gente vai fazer algumas contas legais, né, meu? E a gente vai ver como existe a magia dos juros compostos. E essa magia pode te afundar de um jeito, cara. Você não consegue mais sair do buraco. Sério, mesmo. Entra no cheque especial ou entra, né, no rotativo ali do cartão de crédito, que você vai entender os juros compostos contra você. É sério. Juros compostos é bonito, né? Estamos falando, não, juros compostos no tempo eu vou ganhar dinheiro. Os juros compostos pode te quebrar. Porque o cheque especial, rotativo, né, essas dívidas que a gente faz com instituições financeiras, é juros compostos. Então, do mesmo jeito que o seu coluna de ativos, se ela crescer em juros compostos, ela faz assim, ó. As suas dívidas, se tiverem juros compostos, ela faz assim, ó. Elas afundam de um jeito. Então, juros compostos é só um cálculo matemático que faz o valor subir. Lentamente, daqui a pouco ele dispara, ou lentamente, daqui a pouco ele cai. É simples, né? É composto, mas é simples. Porque tem juros simples, tem juros compostos, né? Mas vamos lá. Então é isso aí. Então ele fala, pô, duas coisas que você pode fazer para eliminar os medos é muito conhecimento em relação ao que você está fazendo e começar cedo. Quanto mais cedo você começa, mais chance você tem de errar. Essa é a sacada de começar cedo, né? Pô, comecei e me dei mal. Vou tentar de novo. Tenho gás ainda, tenho energia. Vou de novo. Perdi, vou de novo. Perdi, vou de novo. Perdi, vou de novo. Até eu ir melhorando, até a hora que eu paro de perder e fico no 0 a 0, no 0 a 0, no 0 a 0. 0 a 0, daqui a pouco começa a ganhar um pouquinho, pô, tô pegando jeito disso daqui. Vou pegando, vou ganhando, daqui a pouco começa a ganhar mais. Agora, quem já começa um pouco mais velho, aí já vai ficar muito tempo na cara de perder e acaba desistindo muitas vezes, né? Então, começar cedo é sempre melhor. Claro, a questão do juro composto, se ela for a nosso favor, maravilha, né? Aí ele falou o seguinte, que medo de perder dinheiro, todo mundo tem. Os ricos também têm medo de perder dinheiro. Aí ele até brinca, ele fala, me fala uma pessoa que diz que não tem medo de perder dinheiro, que não se importa com dinheiro, que eu te mostro um fracassado. Porque as pessoas fracassadas muitas vezes vão dizer isso. Né? Não me importa com dinheiro. Não, que dinheiro, que e tal. Mas por que ela não consegue nem pensar em como ter dinheiro? Então ela meio que cria uma proteção para a sua própria ignorância. Não, dinheiro não, que dinheiro não traz felicidade. Ficar atrás de dinheiro, passar a vida atrás de dinheiro, para quê? Não, que nada. Tal. É meio que uma proteção, né, entre aspas, a ideia, né? E ele fala que os ricos também têm medo de perder dinheiro. E realmente, né? Quem quer perder dinheiro? Ninguém, né? O problema do rico é o seguinte, ele chegou num patamar tão alto, que se ele perder, ele vai diminuir a qualidade de vida dele. Muitas pessoas não querem isso. Né? Então não faz sentido. Então ele tem medo de perder dinheiro. Agora, o que ele fala é, os ricos têm medo de perder, mas eles arriscam. Eles fazem investimentos, né, eles trabalham dinheiro e eles vão para cima, eles estudam, pesquisam. Claro, é uma outra condição, né? O rico tem uma outra condição. Hoje, se você olhar na internet, as pessoas que, né, são influencers e tal, tem muita gente que você vê que tem muita grana, mas o cara passa o dia inteiro fazendo aquilo, né? É diferente da pessoa que tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, cuidar da família, né? E ainda fazer, né, cuidar desse patrimônio, dessa coluna de ativos. É diferente. Né? Nós que somos trabalhadores ali que, né, tem uma rotina um pouco mais pesada, é muito difícil, mas a gente não pode deixar de fazer. Agora, quem tem um dia inteiro dedicado àquilo, é muito mais fácil, né, desenrolar, né? E aí ele fala que os pobres não perdem dinheiro, porque pode ter medo de arriscar. Então ele não perde, mas ele joga para não perder. Ele vai lá, onde que o pobre perde dinheiro? No bicho, no bingo, né, na loteria federal ali, tentando ganhar na Mega Sena, joguinho de baralho, na sinuca. Então, o pobre perde dinheiro nesses lugares.
Em vez dele tentar estudar e se preparar para ter uma vida mais próspera ali, mercado financeiro, abrir um negocinho e tal, não, baralho sem jogar, sem contar as cartas ali, eu vou tentar ali, alguma coisa assim. O bingo, quem sabe eu dou sorte. Não, vou jogar na Mega Sena. Porque se eu jogar na Mega Sena, pelo menos eu vou perder, sei lá, vou jogar R$ 30, se eu perder eu perco só R$ 30. Então não vai ter problema, né? E aí ele vai falar, por que tem outros mercados que dá para você colocar R$ 30 e ter uma chance de ganhar e não ter, e controlar sua perda, né? A gente vai falar isso daqui a pouco. Mas essa é a sacada, ele fala, né? O pobre tem medo de... Também, né, meu? É muito difícil ganhar dinheiro. A pessoa mais pobre, ela tem mais dificuldade de ganhar dinheiro, óbvio, né? Aí vai entrar de novo o quê? Conhecimento. O conhecimento vai determinar muito o nosso valor no mercado. Quanto que eu valho no mercado? Eu valho o que eu sei, o que eu conheço, minha capacidade. E isso depende de conhecimento. Então, por isso que nós estamos aqui, né? Quanto mais conhecimento nós tivermos, maior é o nosso valor, maior vai ser minha receita. Nossa receita, né? Não tiver mais. E aí ele traz um negócio legal que ele fala, poxa, mas que... Ele está falando mais dos pobres, mas isso, em geral, é do cérebro humano. Que a dor da perda é maior do que o prazer do ganho, o prazer da riqueza, ele fala, né? Mas é óbvio, isso a gente vai... Em algum momento a gente vai trabalhar, vai ler esse livro aqui, ó, Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, né? Não sei se é Kahneman, ou Kahneman, e alguns falam Kahneman. Mas o Kahneman, ele vai trabalhar isso. E realmente, o nosso cérebro é assim. Ele dá peso 1 para o ganho e peso 2 para a perda. O que isso quer dizer? Que se eu conseguisse medir a dor, toda vez que eu ganho alguma coisa, eu tenho... Vamos colocar uma dor positiva, eu tenho uma alegria, vai. Eu tenho uma alegria de 1. Quando eu perco, o mesmo valor, vamos supor, eu ganhei 1.000, tenho uma alegria de 1. Opa, então 1.000 significa 1. Quando eu perco 1.000, a minha dor é 2, não é 1. Olha como o nosso cérebro funciona. Então quando eu ganho, eu tenho prazer ali, legal. Quando eu perco, nossa, o impacto é o dobro. Então a dor de perder é muito maior para o nosso cérebro. E isso faz o quê? O nosso cérebro, a gente já falou algumas vezes isso, ele vai fazer de tudo para nos afastar da dor e nos aproximar do prazer. Então, se eu perco e a dor, o peso da dor é 2, dói muito quando eu perco, e quando eu ganho o prazer é 1, se eu perder 1, 2, 3 vezes naquele lugar, eu não quero mais fazer aquilo. Vou sair fora. Meu cérebro vai me afastar daquilo. Eu tentei abrir uma sorveteria, não deu certo. Eu tentei abrir um churrasquinho ali, mas não deu certo. Eu tentei abrir um carrinho de cachorro quente ali, não deu certo. Vou parar, não sirvo para isso. Aí começa, né? Vem vários pensamentos na cabeça, essa dor começa a afastar a gente dali, né? A gente, não dá, não vou. Começa a fugir daquilo. E isso é uma coisa que o nosso cérebro funciona dessa forma. Então, é uma coisa que a gente vai estudar, né, mais para frente, como é que funciona isso, para a gente poder entender. Claro que entender é uma coisa, mas se não tiver um comportamento proativo para melhorar, não adianta nada entender. Por outro lado, se você não entende, você nem o início do seu comportamento você não consegue melhorar ou mudar. Porque se você não entende o que está acontecendo, como é que eu vou transformar alguma coisa que eu não conheço? Então é importante a gente entender como é que funciona isso dentro do nosso cérebro, para depois a gente falar, opa, tá, meu cérebro tá fazendo isso. Não, eu vou continuar. Né? Então, isso daí a gente vai ver mais para frente, mas ele fala isso, né? Que a dor da perda é muito maior do que o prazer do ganho. Só que ele fala isso de uma forma meio... é a minha opinião, tá? Meio negativa, assim, né? O rico, ele vai para cima, ele tem o prazer e tal. As pessoas mais pobres têm medo da dor, né? Na verdade, é o cérebro humano, para todo mundo é igual. Então, vamos lá. Outra coisa, comportamento. O medo, né? A gente está no medo ainda. Então, é o primeiro obstáculo que a gente tem que passar, é o medo. E aí, vamos à questão comportamental. Olha só que legal. Ele fala assim, ó, fracassos inspiram os vencedores e frustram os perdedores. Ou seja, quando eu fracasso em algum evento, algum processo que eu quero fazer ali, alguma meta, algum objetivo, abri a sorveteria, fracassou, quebrou, fechei a sorveteria. Como que eu me comporto? Presta atenção em você hoje, por exemplo. Olha para o seu passado e tenta ver quem é você.
Isso é muito importante, porque se você conhece seu comportamento, você começa a perceber que, opa, se eu mudar o meu comportamento, eu vou ter resultado diferente. Se eu me comportar sempre igual, meu resultado vai ser sempre igual. Lembra, a gente já falou isso, né? Então, vamos lá. Abri uma sorveteria. Não deu certo. Quebrei. O que que eu sinto? O que que você sentiu quando você fez alguma coisa que não deu certo? Você se frustrou? Se fechou? Mano, eu não consigo não. Não é pra mim e tal. Eu vou sair, vou desistir desse negócio aí. Fico pra baixo, sabe? Ficar triste e tal. Ou você pensou assim, pô, onde será que eu errei? O que será que não deu certo? Ah, não, pode ser que não deu certo o ponto. O ponto não foi bom. Nossa, eu não conseguia, né, ter um marketing legal. Né? Lugar que montei um lugar, mas não chamava ninguém, não era colorido, não tinha nada que chamava as pessoas, chamava atenção. Então ninguém foi. Ou então, pô, tinha pouco dinheiro, então tinha poucos sabores, ninguém ia. Então, pô, toda vez o freezer era velho, quebrava, as pessoas iam lá e tava o sorvete derretendo toda hora, toda hora. Então, onde foi que eu errei? Onde foi que eu podia melhorar aquilo? E aí você começa a procurar, 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 e em cima disso, o próximo negócio que você abre, ele é melhor. Então, é isso que ele fala entre você se inspirar por um fracasso ou você se sentir derrotado por um fracasso. Né? Então ele fala, os fracassos, eles inspiram os vencedores. Então toda pessoa que é vencedora na vida, né, não venceu naquele negócio, ela é uma pessoa vencedora, ela é uma pessoa para frente, que vai para cima. Então esse tipo de pessoa, toda vez que ela cai, ela opa, para, reflete e tal, se levanta ali, toca o barco. Caiu de novo, para, reflete, tenta ajeitar as engrenagens ali, vamos de novo. Pessoa fracassada não, ela perdedor, né, no caso que ele fala. A pessoa vai só se afundando, chegando que ela desiste, vou tocar a vida mais simples mesmo. Tal. Isso é um padrão de comportamento. E olha que legal, padrão de comportamento podem ser mudados, desde que você conheça qual é o seu padrão, desde que você conheça quais são os padrões, desde que você conheça como mudar. Por isso que eu falo sempre, estude autoconhecimento, porque isso vai te ajudar em todos os aspectos da sua vida, não só no aspecto financeiro, mas nos seus relacionamentos familiares, nos seus relacionamentos profissionais, com seus amigos, você com você mesmo. É muito legal. O seu relacionamento com seus filhos, com sua esposa, né? A familiar em geral, né? Em todos os aspectos. A sua saúde física, a sua saúde mental, tudo você consegue melhorar através de autoconhecimento. Como eu funciono. Isso é muito legal e é muito importante para você conseguir se desenvolver e prosperar, não só financeiramente, em todos os aspectos da sua vida. Beleza? E aí olha o que ele fala. 90% dos pobres jogam para não perder e os ricos jogam para ganhar. Eu vou entrar no jogo, sabe no futebol? Isso é legal. No futebol, quando você está assistindo o jogo, aí seu time está jogando lá e meu time só joga na retranca. Mas o Brasil teve muita Copa do Mundo, o Brasil muitas vezes só jogava na zaga. O Brasil não vai atacar, mas só na zaga, só na zaga, só na zaga, só esperando para defender, defender, defender. Você jogar para não perder. Tem time, por exemplo, que dependendo da fase que está num campeonato, ele não quer tomar gol. O empate favorece ele. Ganhar favorece, o empate favorece. Então ele joga mais em defesa. É jogar para não ganhar. Né? Aliás, é jogar para não perder. Vamos jogar para não perder, galera. Do meio de campo para trás fica todo mundo. Não deixa ninguém passar. É isso. E né, no caso ele fala, os ricos, os vencedores, eles jogam para ganhar. Então eles vão para cima e vão para cima até ganhar. Claro que a imagem parece que assim, vai para cima, quer dizer que eu tenho que arriscar. Não. Né? A ideia qual que é? Quem joga para ganhar se prepara para o jogo. Assim como a gente vê em qualquer esporte, antes da pessoa entrar num campo ou na quadra, ela treina muito. O Usain Bolt, ele teve uma vez que ele falou uma frase, foi bem legal. Não lembro o que perguntaram para ele, ele falou assim, eu me preparo 4 anos para correr 9 segundos. Acho que até 7, né? Eu não lembro os segundos, mas 7, 9 segundos. Cara, você imagina isso? 4 anos se preparando para correr 7, 8, 9 segundos. Então, isso é preparo. Então, quando nós, né, com essa visão visão dos ricos, visão de vencedor,
Quando nós vamos né, encarar um projeto, o que é o vencedor? É aquela pessoa que se prepara para aquilo. Eu vou encarar um projeto, eu vou abrir um negócio. Pô, legal. Qual é o primeiro passo que eu vou abrir um negócio? Não entendo nada. Eu vou no Sebrae, por exemplo. Vou pedir uma ajuda, vou fazer um curso. Ou eu vou trabalhar com aquilo que eu quero abrir para entender como funciona. Eu vou atrás de conhecimento, eu vou ler livros que me tragam conhecimento sobre aquilo. Pô, legal, entendi os meandros desse negócio. Mas eu preciso saber sobre contabilidade, eu preciso saber sobre administração. Claro, se eu não tiver dinheiro para chamar gente para fazer isso. Mas mesmo com pessoas que, né, chamando pessoas para fazer isso, é importante que eu saiba para também não ser ludibriado, né? Então, a gente vai buscar conhecimento. É nessa sacada aqui, né, que ele fala que os pobres, geralmente 90%, né, da população, joga para não perder, joga na retranca ali. Então vou fazer um investimento, vou ficar só na renda fixa ali, né? Pelo menos se eu comprar só tesouro direto, eu sei que eu não vou perder. O dinheiro está garantido, o governo vai pagar. Se o governo pagar é porque o país já quebrou. Então, a chance de pagar é altíssima. Então eu vou ali, CDB, tesouro direto, um LCI, LCA. A pessoa não arrisca mais. Não vou para o mercado de ações. Pior que o mercado de ações, eu vou para o mercado de futuros, o mercado de opções, que aí é muito mais arriscado, né? Claro, aí a pessoa que vai para esses ramos vai ter que se dedicar a estudar aquilo. Então isso é que é jogar para ganhar. Para jogar para ganhar eu quero conhecer as regras. Quero conhecer a técnica, como que funciona aquilo. E aí você joga para ganhar. Então, né, isso é muito importante e é um fato. Tá? É um fato. Tanto é que no mercado financeiro tem uma máxima, inclusive tem uma pesquisa da FGV há um tempo atrás que fala que no mercado financeiro, principalmente day trade, 95% dos operadores que entram não aguenta, quebra. Né? Aí falam que 5% consegue sobreviver do mercado. 5% só. E desses 5%, eu não vou lembrar o percentual, mas é bem baixo. 2, 3% ganham bastante dinheiro e vivem muito bem. Desses 5, tá? O restante sobrevive e ganha. Se eu não me engano, era R$3.500, tava falando, por mês. Né? Os 5%, né? Que sobreviveu. Os 95% só quebra, só perde dinheiro, só perde dinheiro. E faz dívida, tá? Tem muita gente que pega dinheiro emprestado porque se empolga, acha que vai dar certo. Faz dívida, faz dívida, faz dívida e, juros compostos contra ele. Vai se afundando. Então, realmente é muito difícil, né? Comércio é a mesma coisa, a gente já falou sobre isso, né? Cada 100 empresas que abrem, 100, em 10 anos só sobrevive uma. Então a maioria quebra. E nós vamos falar sobre isso também, que não é só porque a pessoa não se esforçou, não se dedicou e não estudou, não se preparou. Né? Existe toda uma estrutura externa que vai fazer a pessoa se dar bem ou não. A Outlier do Malcolm Gladwell é top para entender essas coisas, cara. Leiam Outlier. Malcolm Gladwell. Claro, e jogar para ganhar, né? Ele não fala isso, mas eu quero trazer porque é importante. Você precisa de dedicação, muita garra, que não é fácil, muita paciência, que vai tempo para tudo. Vai tempo para você se preparar. Depois que você começa, vai tempo para você se adaptar, se acostumar com aquilo começar a trazer retorno. Para depois você falar assim, agora estou ganhando dinheiro. Então isso leva tempo. Então você tem que ter paciência, persistência. Por que persistência? Pô, se você começa um negócio e já desiste no meio do caminho, você nem se deu ao luxo de esperar dar certo. E até a gente se adaptar e conseguir fazer as coisas acontecerem, vai tempo. Então você tem que persistir. E aí, claro, persistir no erro também não vai, né? Lembrando o Einstein, né? Se eu fizer a mesma coisa e esperando um resultado diferente, não vai dar certo. Né? E disciplina com plano. Isso é importantíssimo, muito importante. Bicho, você montou um projeto, vamos supor, você vai abrir uma sorveteria. Né? Eu tô falando bastante de sorveteria, acho que eu tô a fim de falar um sorvete. Você vai abrir uma sorveteria. Você vai montar um plano de negócios. Depois que você foi lá no Sebrae, fez um curso de administração, de contabilidade, depois que você trabalhou na sorveteria lá 1 ano para você entender o negócio, depois que você fez tudo, você monta um plano. Como que vai ser a sua sorveteria? Onde vai ser, quanto você vai pagar de aluguel, por que vai ser daquele jeito, como que vai chamar, qual é o preço, qual o custo que você vai ter, quanto que você vai cobrar, você vai montar todo o plano, toda a estrutura. Legal. Puxa, você precisa seguir o plano depois. Porque é muito fácil no meio do caminho você querer mudar tudo. E às vezes aquele plano estava desenhado perfeitamente, você só não seguiu, não teve paciência. Por quê? Porque o plano tem 15 fases. Na fase 4, não estava do jeito que você queria.
Aí você já começa a mudar, começa a mudar. Claro, aí é complicado. Porque a gente precisa saber se, peraí, o resultado que tinha que ter na fase 4 eu não tive porque não deu tempo ainda? Ou será que é porque eu estou errado? Se eu tiver errado, eu tenho que mudar, realmente. Se eu estiver indo para o caminho errado e eu esperar, eu vou me quebrar. Então, essas coisas, elas são muito difíceis. Você tem que ter feeling de mercado ou você tem que ter opinião externa, de um especialista, de alguém que conheça mais do mercado de você, do que você, para te opinar e falar assim, ó, bicho, esse caminho aqui, se você for, você vai quebrar. Ou então, meu, você só precisa desse tempo. Espera, continua seguindo o plano que você tá indo bem. Só vai, só vai. Então, persistência e disciplina com o plano.